E é da NATO que vamos falar agora com o Luís Costa Ribas. Ele é correspondente da CNN Portugal e encontra-se aqui em Washington para cobrir esta cimeira. Luís, bem-vindo. Bom dia aqui em Washington. Começaria por perguntar, é uma cimeira que acontece quando a NATO celebra 75 anos. Qual é a agenda desta cimeira? E qual é a importância, de facto, aos 75 anos desta cimeira? Bom dia, Ana, e saudações a todos os espectadores da Voz da América, de Washington Fora de Horas. A cimeira tem duas partes distintas. Uma é falar do passado, outra é falar dos planos para o futuro. Falar do passado, como disseste, é lembrar os 75 anos da Aliança, que são celebrados este ano, e para isso vai haver uma cerimónia hoje à noite em Washington com o presidente Joe Biden, com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que vão essencialmente dizer que nos últimos anos, e sobretudo por causa da agressão da Rússia contra a Ucrânia, que a NATO cresceu, que a NATO se tornou mais coesa, que a NATO se tornou mais forte, que aumentou, que os países membros aumentaram os seus orçamentos de defesa, que foram recebidos novos membros que eram neutros, como a Finlândia e a Suécia, por exemplo, e a Suécia estará representada pela primeira vez hoje na Cimeira, e portanto tudo isso para dizerem que uma aliança que se formou na altura para combater a influência da União Soviética e do comunismo em todo o mundo e garantir a segurança da Europa, que faça uma nova ameaça representada pela Rússia, que essa aliança está mais forte, mais coesa e tem mais meios para manter a segurança face a ameaças externas. Ao mesmo tempo, a Aliança pretende que os seus membros continuem a aumentar a percentagem do PIB que vai para as despesas da defesa nacional. Há uma meta de 2% que neste momento é cumprida por 23 dos 32 países membros. Portugal é um dos países que não cumpre e esses países vão ser instados a aumentar as suas despesas de defesa. Finalmente, há uma sessão dedicada à Ucrânia e outra ao Sudoeste Asiático. A do Sudoeste Asiático, em que participam países da região, nomeadamente a Coreia do Sul, visa envolver a NATO em esforços de contenção das pretensões militares da China naquela região, nomeadamente no Mar do Sul da China, que é tradicionalmente, são tradicionalmente águas internacionais e que a China tem estado a reivindicar como seu território. E depois, no final, a última sessão é dedicada à Ucrânia e em que, segundo os Estados Unidos, vão ser apresentados passos concretos para a adesão da Ucrânia à NATO, mas ainda não se sabe, em pormenores, não se sabe exatamente, Ana, qual é, digamos, o horizonte temporal e quais são os termos em que essa adesão vai ser proposta, sabendo-se que o secretário-geral da NATO já disse que a adesão em pleno só pode acontecer depois do fim da guerra com a Rússia. Em 1993, um influente senador americano, Richard Lugar, disse que o denominador comum de todos os novos problemas da segurança na Europa é que todos eles se situam para além das atuais fronteiras da NATO. Muitos anos depois, Luís, continua a ser exatamente esta uma grande definição do que são os problemas da NATO. A avaliar, por exemplo, um dos grandes pontos da agenda vai ser a Ucrânia. A Ucrânia continua a não ser membro da NATO, poderá ser membro em breve, mas continua a não ser. Qual poderá ser... Será que nesta cimeira se poderá, de alguma forma, falar de como é que se resolve, por exemplo, a questão da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, uma vez que Viktor Orbán, que tem andado num périplo Rússia, Ucrânia e China, diz ele, numa missão de paz vai estar presente. Será, de alguma forma, poderá ele fazer alguma pressão para apresentar aquilo que ouviu nesta sua missão de paz? Ele pode tentar, Ana, mas não creio que venha a ter grande sucesso, por uma razão. É que, assim que ele chegou a Moscovo, ouviu-se por todas as capitais da NATO um coro de protestos pelo facto de ele lá estar, o que foi visto como uma quebra de solidariedade entre os membros da NATO e quebra de solidariedade com a Ucrânia, apesar de ele ter ido à Ucrânia primeiro. Evidentemente que há uma dada altura em que vai ter que haver uma solução, talvez política, se não houver militar, para a guerra da Ucrânia. Só que essa solução ainda não tem os contornos definidos. A Rússia continua a dizer que não cede nenhum dos territórios que ocupou, a Ucrânia continua a dizer que enquanto esses territórios estiverem ocupados não há nada para conversar, porque a Rússia tem que respeitar integralmente a integridade
territorial e a soberania da Ucrânia e, portanto, pode ser que se fale no assunto, imagino que sim, que se fale nisso, mas, de momento, dadas as reações à visita do Dr. Orbán, não parece que seja nos termos que ele terá proposto a Moscou ou a Kiev, termos quais permanecem, como sabes, desconhecidos do grande público. Sobre outra questão em que dizias que muitas das questões da NATO de segurança se passam longe das fronteiras dos países europeus, é verdade, embora haja ligações, por exemplo, porque é que o Sudeste Asiático está aqui? Porque os sul-coreanos, por exemplo, estão a lembrar aos ocidentais, à Europa Ocidental e aos outros membros da NATO, que a Coreia do Norte, que é vizinha e adversária da Coreia do Sul, é aliada da Rússia na guerra contra a Ucrânia, que a China é aliada da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A China diz que não está a ajudar a Rússia, mas está a ajudar a Rússia no seu esforço militar. Já antes disso, a NATO tinha tido uma participação numa missão de paz no Afeganistão. E também, como foi mencionado, a seguir ao 11 de setembro, houve também um envolvimento da NATO e solidário com os Estados Unidos, também na luta contra o terrorismo. Portanto, já há outras circunstâncias em que a NATO se tem afastado, digamos, da sua zona de influência geográfica imediata, mas desta vez parece que vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que é a NATO vir a estar envolvida em duas frentes, portanto, no Sudeste Asiático e também na Europa, sendo que, por causa das ligações da Coreia do Norte e da China com a Rússia, essas duas frentes estão, de certa forma, ligadas entre si. Luís Costa Ribas, muito obrigada por esta sua participação neste Washington Fora de Horas para falar do que pode ser ou do que se prevê e da agenda para esta cimeira da NATO que ocorre quando a Organização Atlântica celebra 75 anos de idade. Voltaremos a estar em contacto. Obrigada. De nada, Ana. Boa tarde.